Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa habitar de maneira que ilumine os nossos corações e nos faça cada dia mais crescer no seu conhecimento, na sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, hoje, sexta-feira, nós vamos aqui concluir a nossa lição bíblica diária com as últimas duas perguntas da lição. Pergunta 11 e 12, mas antes vamos aqui rapidamente recapitular o que nós vimos ontem na quinta-feira, quando nós lemos a partir de Isaías 49, verso 7, quando o Senhor diz, né, claramente que ele, sendo o Santo Deus de Israel, o Salvador, através de seu servo, né, que era desprezado e odiado pelas nações, pelos povos, né, que seria como escravo de reis aqui na terra, o Senhor diz para esse seu servo, né, que os reis e os príncipes veriam o seu poder, o poder que Deus daria a ele. Né? Eles viriam e se ajoelharia aos pés do seu servo, em sinal de respeito, em sinal de reverência, em sinal de reconhecimento da sua autoridade que Deus lhe deu. O texto diz ainda que o próprio Senhor que está se comprometendo com isso, ele faz essa promessa, ele mesmo que está cumprindo, que está dizendo e que vai cumprir essa promessa. O Santo Deus de Israel. Do jeito que ele começa o verso, ele conclui dizendo que ele é o Santo Deus de Israel. E foi ele mesmo quem escolheu o seu servo, o Messias, né? Que aqui é uma profecia messiânica. E no verso 8 do capítulo 49, nós vimos ontem que o Senhor agora, depois de falar para o seu servo, agora ele fala para o seu povo. Ele diz que quando chegasse o tempo de ele manifestar a sua bondade, ele então responderia ao pedido do povo, né? Quando chegasse então o dia de salvar o povo, ele ajudaria, atendendo o pedido do povo. E ele disse que quando chegasse esse tempo, ele protegeria, né? E por meio desse povo que ele protegia e salvaria, ele faria uma aliança com os povos e construiria de novo o país que fora destruído, devolvendo a terra que tinha sido arrasada pelo pecado. Claro que aqui ele está falando aqui no contexto de uma nova terra. Ele não está falando jamais da restauração da cidade de Jerusalém, né? A cidade física de Jerusalém, né? Até porque Deus não faz obras temporárias, né? E aí, vamos aqui então agora para a primeira pergunta de hoje, a 11ª pergunta. Por que o Senhor irá libertar os prisioneiros? O que significa ser livre quando se está na escuridão? Por que não terão mais fome nem sede e também não seriam castigados? O versículo agora é o 9 e o 10 que diz assim: Direi aos prisioneiros, saiam da prisão, e os que vivem na escuridão direi, vocês estão livres. Como ovelhas, eles pastarão perto dos caminhos e até mesmo nos montes pelados encontrarão pasto. Não terão fome nem sede. Não serão castigados nem pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto, pois eu tenho pena deles, e os guiarei, e os levarei até as fontes de água. Aqui, nós primeiro, tudo começa aqui com o Senhor trazendo uma mensagem de libertação. Saiam da prisão, vocês estão livres. Olha só. Claro que isso aqui aponta para a missão inicial de Cristo. Deus, colocando as palavras na boca de Cristo, e o próprio Cristo disse lá em Lucas capítulo 4, né? O Espírito do Senhor é sobre mim, ou seja, Deus é quem está me inspirando a dizer o que eu vou dizer agora. Aí ele usa, inclusive, Isaías, aqui, Isaías 61, ele diz lá, ó, eu fui enviado para apregoar, para pregar, para para apregoar a liberdade aos que estão cativos, aos que estão presos. Por isso que a mensagem primeiro é, saiam da prisão. E ele diz lá, né, que dá vista ao céu, tal, e ele fala de liberdade duas vezes.
fui enviado para pregar a liberdade. Primeiro ele abre a boca e fala de liberdade, depois ele fala assim, ó, e para trazer liberdade aos prisioneiros. Então, primeiro ele fala de liberdade, depois ele executa a liberdade. Primeiro ele explica o que é a liberdade, depois ele quebra as cadeias e liberta as pessoas. Esse texto é muito lindo, eu sugiro que você medite lá em Lucas 4, do versículo 17, 18, né? Onde o Senhor Jesus vai dizer isso aqui, ó. Isaías está apontando para... Porque Deus opera, claro, através de Cristo, né? E ele, por isso que Cristo diz que ele é o bom pastor, diz que nós somos as suas ovelhas. É através de Cristo que o Pai conduz o seu povo. Por isso que ele fala que, como ovelha, os resgatados por Cristo, através de Cristo, eles pastariam perto dos caminhos. Não seriam, né, ovelhas que pastariam lá dentro das, né, lá dentro dos pastos, perto das florestas, onde está o perigo dos lobos. Não, mas perto do caminho. Ou seja, perto das estradas, é onde o lobo teme vir, por causa das pessoas, né? Então, assim, perto da segurança, perto do apoio, né? É algo bem interessante aqui. Perto dos caminhos, né? E ele diz que até mesmo nos montes pelados encontrariam pasto, ou seja, até nas montanhas onde não tem muita relva, porque geralmente os pastos estavam mais próximos aos vales, nos vales, né? Em cima do monte mesmo, não tem pasto para ovelha. Quem vive lá por cima são as cabras monteses, que comem ali gramíneas que nascem entre uma pedra e outra. Muito, não tem rebanhos grandes, é coisa muito pequena, muito escassa. Mas ele está falando aqui, olha, que Deus disse que ele faria até encontrar nos montes pelados, ou seja, o monte sem arbusto, sem relva, nos montes só de pedra. Até lá ele daria de comer. Arrumaria pasto, né? Providenciaria pasto. Na Bíblia, geralmente montes está ligado às lideranças, aos mestres, aqueles que têm comida para dar, têm pregação para dar para o povo. Quando ele fala monte pelado, ele está falando das pessoas mais simples, daqueles que aparentemente não foram formados nas grandes universidades. Então Deus usa as pessoas mais simples para que ele providencie comida, porque a comida não vem do homem, não vem do pastor. A comida não vem nem através, não vem nem de Cristo, vem através de Cristo, porque é Deus quem manda, não é? Olha que coisa linda. O próprio Cristo vai dizer: as palavras que ele chama de alimento, de pão, as palavras que eu digo não são minhas, vêm do meu Pai, né? Ele diz mais, ó, não terão fome nem sede. Mesmo que esteja em cima de uma montanha pelada, não terão fome nem sede, né? E se tiver, depois que o Senhor vier com a sua, né, com o seu poder de libertar o seu povo, o seu rebanho, jamais o rebanho será castigado, nem pelo sol quente do meio-dia. Já imaginou você em cima de uma montanha? Ó, não tem onde se esconder numa montanha pelada, o sol quente vai matar, vai castigar. E nem, o Senhor diz aqui, nem os ventos quentes do deserto, né? Olha que coisa linda o texto está dizendo aqui, né? Os ventos quentes do deserto. Ou seja, ventos na Bíblia, o calor do sol aqui, as provações, né? Aquelas provações que machucam muito. E os ventos aqui, ventos nas escrituras, vento tem dois significados. Se é um vento bom que vem sobre a pessoa, é o batismo com o Espírito Santo. Se são 4 ventos como tempestade, se refere a guerras, conflitos, né? Vento quente do deserto, ou seja, aquelas coisas que parecem um conflito que vem para nos trazer dor, escassez, sofrimento, aquilo que vem do deserto, né? O Senhor fala bem claro, porque eu tenho compaixão deles, tenho pena deles, e aí eu vou cuidar deles, eu vou, o sol não vai castigar, os ventos não vão empurrar, né? Os ventos fortes da tempestade não vão empurrar ladeira abaixo, montanha abaixo o meu povo, o calor não vai perturbá-los, porque eu guiarei, eu cuidarei, eu levarei ele para as fontes das águas tranquilas, como diz o Salmo 23. Continuando, amados, vamos agora para a última pergunta da nossa lição desta semana, a 12ª, que nos diz assim: por que é necessário abrir uma estrada nas montanhas e aplainar o caminho?
Por que o povo virá de longe? Duas perguntas aqui interessantes, que nós vamos tentar aqui responder lendo os versículos 11 e 12, que diz assim: o Senhor dizendo, né, através do seu servo: abrirei uma estrada nas montanhas, prepararei um caminho plano nas montanhas, claro, em cima das montanhas, por onde o meu povo passará. Eles voltarão de lugares distantes, do norte e do oeste, e de Assuã, no sul. Veja bem, meus amados, que o Senhor aqui, quando ele fala que vai abrir uma estrada nas montanhas, nesse contexto aqui, específico, né, através dos seus servos, os profetas, os apóstolos, e dos seus servos, que o Senhor pode ter em todas as épocas, tem agora, no tempo presente, vai ter no futuro, né? Você pode ser um servo de Deus, que Deus pode usar, né, para abrir estradas, caminhos, assim como João Batista foi aquele que foi enviado à frente de Cristo, o precursor de Cristo, para preparar o caminho, abrir caminho para Cristo, tirar as pedras, os espinhos do caminho para que Cristo pudesse passar, o precursor, né? Olha que coisa linda. Pois bem, nós também temos essa missão de facilitar o caminho do povo. Todos nós que fomos chamados e aceitamos esse chamado de ajudar as pessoas a encontrarem Cristo, a encontrar o caminho da salvação, a buscarem Deus, né? A presença de Deus. Nós temos, né? Claro que a gente só pode fazer isso se a gente já vive isso, se a gente vive na presença de Deus, se a gente busca fazer a vontade de Deus. É impossível a gente preparar o caminho para alguém se a gente nem está no caminho, né? Não tem como fazer isso. Pois bem, então preparar um caminho no alto da montanha, isso é muito significante. Ora, por que os grandes encontros que Deus tem, com Moisés, por exemplo, foi no alto de uma montanha? Moisés teve que subir o Monte Sinai. Moisés fez a sua parte, subindo em direção a Deus, e Deus do céu desce em direção ao homem. É como se as duas partes estivessem fazendo a sua parte, né? Cada um indo ao encontro do outro. O homem faz a menor parte, que é subir uma parte bem pequenininha até o cume do monte, né? Pequenininha, comparando com Deus, né? Porque o monte é alto e tal. E aí o homem faz a sua parte, subindo em direção a Deus, e Deus desce para encontrar com o homem. Olha que coisa linda. Claro que a iniciativa é de Deus. Deus é quem toma a iniciativa primeiro. Sempre foi ele, né? Se fosse para o ser humano tomar essa iniciativa, jamais ele daria esse passo. O Senhor é quem diz: ó, Moisés, sobe lá, que tu vai me encontrar lá no topo do monte. Ele já está lá, já estava lá esperando. Porque Deus faz isso, né? E quando um povo escolhido de Deus, que foi libertado da prisão, que agora é o rebanho que é cuidado por Cristo, ele prepara um caminho na altura da montanha, significa dizer que esse povo é privilegiado. Quem está no topo de uma montanha tem visão privilegiada, tem discernimento, consegue enxergar as coisas que o mundo em escuridão não consegue. Olha, quem está de cima da montanha vê tudo, vê longe, né? Está mais protegido, é mais fácil. Uma cidade em cima de uma montanha é mais difícil de ser conquistada, a segurança é maior. Qualquer muro feito ali, quem vem lá de baixo, é muito difícil conquistar, né? Porque quem está em cima lá dos muros da cidade, no topo da montanha, basta lançar pedra que vai matando todo mundo lá embaixo. Então, essa é uma linguagem muito interessante que é utilizada aqui em Isaías, porque mostra visão, proteção, cuidado, um ambiente de segurança, né? Olha que coisa linda aqui. E o Senhor promete cuidar desse povo, porque tem pena de um povo que passou muito tempo preso lá no vale. Agora é momento de exaltar esse povo para o topo da montanha. E um caminho que o Senhor prepara. Veja que o Senhor é quem prepara para eles chegarem lá, para estarem lá, para se manter lá. Porque em cima de uma montanha, né, uma montanha pelada, como ele diz no texto anterior, em cima dessas montanhas aí, só tem pedra. É tudo irregular. Mas se ele prepara um caminho plano, é diferente. É um ambiente favorável a uma habitação. Que coisa linda, né? E ele diz bem claro aqui que
O povo dele vai estar ali, vai passar por ali. E ele agora aqui diz algo importante, muito importante e revelador. Ele diz aqui, ó, eles, esse povo, né? Esse povo que vai estar lá em cima da montanha, que vai andar por esse caminho plano, esse povo é o povo que voltou de lugares distantes. Olha como é interessante aqui, ó. Quem é esse povo? Nesse contexto direto aqui, o foco dele é apenas o povo gentil. Ah, mas ele aqui não está excluindo da salvação o povo judeu, o israelita. Claro que não. Deus não está excluindo o povo judeu aqui da salvação, não. Não é? Mas ele está dizendo que este povo aqui, nesse contexto específico, nesse texto isolado aqui, ele está falando especificamente de povos distantes, dos gentios. É tanto que ele fala que vem do norte, do oeste, da região ali do mar Mediterrâneo, ali, a faixa de Gaza, Tiro e Sidom, dessa região aí. Tiro e Sidom já tá mais para o noroeste, né? Já está perto do norte, mas como está na margem do mar Mediterrâneo, está mais para o lado ali do oeste, né? Oeste e norte. Então, veja bem, ele vai trazer do norte, do oeste e do sul. Ué, e o leste? O oriente, leste, oriente. Por que ele não vai trazer o povo dali? Porque justamente no oriente era onde já estava o povo judeu, lá em Babilônia. Estava cativo lá em Babilônia. É por isso que ele não cita. Ele só fala 3 direções aqui: norte, sul e oeste. Mas leste ele não fala. Ele está dizendo bem claro, deixando bem claro, né, que o seu povo que ele cuidaria seria um povo composto pelos gentios também. Olha só. Então, aquela coisa de dizer que o povo de Deus é só o povo judeu, né? Aquele discurso vazio, né, de muitos judeus que olham para os gentios no mundo e se acham superior e tal. Digo, no Antigo Testamento, no livro de Isaías, já apontava isso há muito tempo. Né? Nas escrituras deles, já se falava disso há muito tempo. Pois bem, e essa é a graça de Deus, onde ele diz que por compaixão, por pena desse povo, ele salvaria. Que o Senhor possa usar dessa mesma compaixão para cada um de nós, e não importa a direção que eu esteja, aonde eu esteja vivendo, preciso atender o chamado do Senhor.